gente está aqui com o professor Leandro Barbeiro, professor da Universidade Federal de Uberlândia, professor e coordenador aí também do projeto Boi a Pasto, uma pessoa que eu admiro bastante, que acompanho nas redes sociais, acompanho nos grupos, e minha visão de pastagem, eu me identifico bastante com a dele. Então, professor, é um prazer estar com o senhor aqui, é uma satisfação enorme para mim, então seja bem-vindo. Obrigado, Lucas, obrigado pelo convite. Novamente, parabéns pela iniciativa sua de estar levando conhecimento para os técnicos, para os pecuaristas, nesse momento que a gente vem passando de dificuldade no nosso país. A gente vai superar tudo isso aí e a gente não pode parar, né? Tem que contar muito aí que o agro não para e o agro não para mesmo. Não pode. Trabalhando aí. Parabéns ao pessoal do campo que está no campo trabalhando, a gente na pesquisa também continua trabalhando, continua gerando informação de qualidade e estamos aqui agora levando informação para vocês também sobre manejo de pastagens, né? A gente vai tratar hoje então sobre manejo de pastagens intensivas. Então, só para contextualizar vocês do que seria isso, manejo de pastagem intensiva, a gente vai falar um pouco aqui sobre manejo de pastagem sistema rotativo, rotacionado. Também vamos falar um pouco sobre adubação. Obviamente que a gente não vai entrar a fundo em adubação, mas falar da importância dela, tá? Também uma situação um pouco de irrigação, também que nós, quando nós ligamos passa principal, nós estamos trabalhando com a intensificação do sistema, ou seja, nós vamos falar hoje aqui de sistemas que trabalham com altas taxas de lotação, sistemas que trabalham com alta produtividade por hectare. Não vamos falar aqui sobre pastagem manejada em relação contínua, sem adubação, não vamos falar de recuperação de pastagem com alta taxa de lotação. Tá ok o áudio, Lucas? Seguimos, né? Seguimos. Perfeito. Então vamos lá. Então, o que uma planta forrageira, o que ele precisa para crescer? Ele precisa de CO2, ele precisa de luz, ele precisa de água, ele precisa de nutrientes. Quando nós consideramos os dois primeiros, CO2 e luz, nós não pagamos por esses insumos, vamos chamar assim. Nós não pagamos e nós não controlamos eles. Quando nós vamos para os outros fatores, o fator terceiro, água, a água, nós temos uma condição, regime pluviométrico, de acordo com cada região, e ele tem uma sazonalidade, mas nós podemos controlar também o recurso água como da irrigação, por exemplo. E quando nós entramos no recurso, no quatro fator, que é o fator nutriente, esse sim nós controlamos. Se nós temos um solo de baixa fertilidade, nós podemos, com o uso da adubação, aumentar a fertilidade desse solo. Então, nós já começamos a mostrar aqui que nós temos dois fatores, água e nutrientes, nós temos que colocar no sistema, para o sistema ser intensivo. Água não necessariamente. Não obrigatoriamente eu tenho que irrigar o pasto, mas adubar sim. Adubar o pasto é obrigatório em sistemas intensivos de produção. Haja vista que a gente vai colher muito desse pasto, esse pasto tem uma exigência alta por retirar nutrientes do solo. Quando a gente vai falar então do manejo do pastejo, a colheita da forragem pelo animal, nós estamos considerando as épocas das águas, épocas das chuvas, tá? Principalmente. Mas aí vem, mas o professor falou da irrigação. Sim, a irrigação ela pode ser utilizada e nós vamos potencializar a produção na época da seca, tá? Mas vamos pensar no pasto, seja ele irrigado ou não irrigado, na época das águas, considerando o sudeste e centro-oeste, meses de outubro a março. Em outras regiões, essas épocas são um pouco diferentes. Mas vamos pensar no manejo do pasteiro. Na minha, por exemplo, realmente é o contrário. Exatamente. A gente está iniciando nosso período normal de chuva nesse momento. Perfeito. Menos até outubro. É exatamente o inverso. Ótimo. Então, Lucas, na situação de vocês, o que é a recomendação que a gente faz aí para os pecuaristas, né? Nessa época, a hora que vai começar as chuvas, meu pasto tem que estar baixo. A gente fala, olha, o pasto da fazenda tem que estar rapado. Não significa que o animal está passando fome, tá? Significa que eu fiz um planejamento forrageiro, onde que a altura média dos meus pastos veio caindo na seca, caindo. A hora que começa a chover, meu pasto está baixo.
E por que ele tem que estar baixo? Para esse pasto, no início das águas, começar a receber luz e iniciar o perfilhamento. No perfilhamento, 100% das plantas são repostas na área e eu tenho plantas jovens para iniciar essa rebrotação. Como cada um faz isso? Aí tem várias técnicas, né? Eu posso aumentar a lotação em alguns pastos, meus pastos rotacionados no final das secas. Eu, em algumas situações que se errou no manejo lá para trás, a gente faz uso de rodadeira, tá? Então tem várias formas de fazer isso. Mas o objetivo principal é pasto baixo no final das secas, tá? Feito isso, pasto baixo vai começar a chover, eu preciso de adubar meus pastos. Estou pensando em pasto intensivo, né? Então eu preciso de começar o meu plano de adubação. A adubação, obviamente, que ela deve ser bem recomendada, bem assistida aí, com base em análise de solo, com base no potencial produtivo do meu pasto e do meu sistema. Mas, obrigatoriamente, se eu estou falando de pastejo intensivo, eu preciso adubar meus pastos. Com o quê? Normalmente com nitrogênio, fósforo, potássio e também os micronutrientes. Tá? Vai depender de cada sistema, mas obrigatoriamente a gente vai trabalhar com adubação. E quanto maior é o potencial produtivo do meu pasto, maior é a necessidade de adubação. Quanto mais arroba de boi, ou quanto mais litro de leite eu vou tirar por hectare, mais adubo eu tenho que colocar. Tá? Nós não vamos falar em dose, mas eu estou falando para vocês da necessidade. Quanto mais eu colho, mais eu adubo. Não o contrário, né? Não é quanto mais eu adubo, mais eu colho. É quanto mais eu vou colher, mais eu tenho que adubar para o meu pasto produzir. Bom, feito isso, nós temos que entender a rebrotação do pasto. Eu vim com o pasto baixo, adubei ele começa a crescer, ele começa a tomar forma, né? Começa a ficar verde, ele produzir folha. No início, essa rebrotação é lenta, ela vai indo lenta, para que ela começa a botar folha, o pasto começa a fazer muita fotossíntese, chega lá em cima, o pasto para de crescer. Ou seja, ele não aumenta o tamanho. Alguém já viu um capim mombaça passar de 2 metros de altura? Ir para 3, 4, 5 metros de altura? Isso não acontece. Esse é o teto máximo, né? Braquiária é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para vocês que eu preciso de colher o meu pasto antes disso acontecer, dele colocar cômodo, dele colocar material morto. A gente vai discutir um pouco na sequência quando que é esse momento. E eu preciso de entender que se eu tenho o pasto muito alto, o animal pode passar fome, e se eu tenho o pasto muito baixo, meu animal também pode passar fome. O pasto muito baixo porque o animal tem pouca comida, e o pasto muito alto porque o animal não consegue consumir esse alimento, porque ele dá um bocado muito grande, tá? Ele coloca muita comida na boca, e ele não consegue ingerir aquilo na velocidade que ele necessita para ter um consumo de forragem satisfatório. Ou seja, aquele ditado que fala que animal não pode tomar vento na canela, o boi não pode tomar vento na canela, ele é verdadeiro. Mas também o animal, o boi, ele não pode estar coberto de pasto. Ele tem que achar um meio. Não precisa estar batendo na capa da sela, como falam, né? Exatamente, não precisa estar passando por cima do lombo, é isso aí. E aí começa a vir todas as perguntas, né? Bom, nós falamos de como manejar no final da seca, nós falamos que tem que adubar, e nós falamos que não pode deixar o pasto passar. E não pode colher ele muito baixo. Aí vem a pergunta, né, produtor, mas quando colocar o animal para pastejar no meu rotacionado? Né? Então, desde a década de 90, na década de 90, alguns conceitos de manejo do pastejo vieram aí para o Brasil. E o principal conceito que nós utilizamos, desde aquela época até hoje, é o conceito de interceptação de luz. Lembra do que eu comecei falando, que o pasto precisa de luz? E nós não controlamos a luz? Nós não controlamos mesmo. Mas nós podemos entender como que a luz age no pasto para eu saber colher ele. Então, o meu pasto ele vai crescendo. Depois que eu comecei a primeira rebrotação, ele vem crescendo, ele vem cada vez mais pegando luz, fazendo mais fotossíntese, e chega um momento que ele não cresce mais. Eu disse isso para vocês agora há pouco, né? Esse é o momento que o pasto intercepta 95% da luz que chega nele. Toda a luz solar que toca no pasto, 95% fica nas folhas. Se eu deixar o pasto crescer mais que isso, ele cresce, ele continua crescendo mais um pouco. Só que ele começa a produzir talo. Isso eu não quero que aconteça. Então, existe um ponto conceitual no manejo do pastejo, que é quando o pasto intercepta 95% da luz.
Mas eu quero deixar vocês mais tranquilos que nós não vamos recomendar vocês manejar o pasto por interceptação luminosa. Ninguém faz isso. Nós fazemos isso na pesquisa e nós geramos uma outra informação que coincide com esse dado de interceptação, que é a altura do pasto. E isso é fácil de medir na prática. Isso a gente faz medições e eu vou explicar um pouco para vocês na sequência como que nós fazemos essa medição. Então, para cada capim, existe uma altura ideal de entrada. Ponto máximo. Tá? É como se nós estivéssemos viajando em uma rodovia e lá tem uma placa escrita lá que a velocidade máxima é 110 km por hora. Significa que eu não posso ultrapassar, não posso passar de 110 km por hora, eu posso ter um acidente, posso tomar uma multa. No pasto é a mesma coisa, a multa ela é cara, né? Eu passar da altura de entrada. Só que não significa que eu não posso andar 100 por hora, andar 90 por hora, andar 80 por hora. Ou seja, a altura de entrada ela é o máximo, mas eu posso colocar os animais um pouco antes. A gente vai discutir, eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Essa analogia que o senhor faz com essa questão da velocidade da estrada é, para mim, uma das mais fantásticas que eu já ouvi. Até na live de ontem eu citei até o senhor falando sobre isso, sobre essa questão. Isso é fantástico. Então, para entender, do mesmo jeito que o Ernesto Kozer falou da bomba, comparar a cerca elétrica, o eletrificador com a bomba d'água, essa questão da estrada com manejo de altura de pastagem, para mim, é sensacional. Você tem uma altura máxima, você tem uma velocidade máxima, tem uma altura mínima e tem uma velocidade mínima de trânsito. Então, para mim, isso é muito interessante, muito fantástico e muito didático, principalmente. Perfeito, ótimo. Bom, então definimos conceitualmente, por enquanto, o momento de colocar o gado no pasto, quando o pasto intercepta 95% da luz. Para cada capim existe uma altura ideal para isso, que eu vou falar daqui um pouquinho, falar alguns números para vocês, e depois, acredito que o Lucas talvez abra para perguntas, a gente pode falar de alguns capins específicos. Aí vem outra pergunta, quantos dias deixar o gado no pasto? Olha, eu defini o momento de entrar, mas e aí? Meu gado fica um dia, fica 2, fica 5, fica 10 no meu rotacionado, fica 15. O que a gente tem recomendado é que quanto menos o gado ficar no pasto, melhor. Eu creio que o Ernesto Kozer deve ter falado um pouco para vocês sobre pastejo em faixa. Isso é muito interessante quando a gente pensa em eficiência de colheita, né? Eficiência de colheita alta, quando se trabalha em pastejo em faixa, que é um pastejo de horas. Então, nas minhas palestras, nas minhas aulas, quando eu faço projetos por aí, e a gente tem recomendado, a recomendação é, quanto menor o período de ocupação, melhor. Entretanto, quanto menor o período de ocupação, mais pastos eu preciso, mais divisões eu preciso. Tem que achar esse ponto de equilíbrio. Mas é interessante a gente dar um exemplo da vaca de leite aqui. Peguem a vaca de leite e troquem ela de pasto hoje. Amanhã o leite dela vai para cima. Aí você vai deixando ela no pasto, naquele piquete do rotacionado. Ela fica 1, fica 2, fica 3, fica 4, fica 5 dias. No quinto dia, ela está produzindo bem menos do que o primeiro dia. Não é verdade? Ela está colhendo o resíduo próximo do resíduo pós-pastejo no quinto dia, e no primeiro dia ela estava colhendo só ponta de capim. E se eu deixo ela rebaixar em um dia todo o extrato pastejável, a produção da vaca é maior. Estou dando um exemplo da vaca de leite, que a gente consegue medir isso facilmente. Para o gado de corte é a mesma coisa. Se eu troco mais rápido, o animal ganha mais peso, eu tenho maior lotação e a eficiência de colheita é maior. Então, um ponto importante, quando eu trabalho com período de ocupação curta, a eficiência de colheita também. Quando eu trabalho com ocupação curta, eu preciso de pastos pequenos. Quando eu tenho pastos pequenos, o animal pasteja de forma mais homogênea. Quando eu tenho pasto grande, o animal pasteja de forma heterogênea. A minha eficiência de colheita ela começa a ser baixa. E quando se fala em intensificação, a eficiência é muito importante. Então, a gente tem que ser muito eficiente em colheita também. O Ernesto deve ter falado isso na live na última live, né? E aí, bom, definimos quando é entrar. Eu falei para vocês que quanto menor o período, melhor. E aí vem a pergunta, quando tirar o gado do pasto? A condição de pós-pastejo, né? Então, as pesquisas mostram que, desde que a altura de entrada seja correta, por exemplo, vamos pensar em um capim-mombaça, onde que a altura de entrada máxima dele, a recomendação é de 90 centímetros. A altura de saída do capim-mombaça, a recomendação técnica é de 45 centímetros, ou seja, metade da altura de entrada.
Ah, mas eu posso baixar mais? Qual que é a consequência disso? Se eu baixar mais, o meu animal vai desempenhar menos e o meu ciclo de rebrotação subsequente vai ser pior. Posso tirar mais alto? Pode tirar mais alto. E é preferível, né? Quando eu tiro mais alto, qual é a consequência disso? O animal ganha mais peso ou produz mais leite. O ciclo de rebrotação subsequente é mais rápido, mas a minha eficiência de colheita é mais baixa, se eu tiro mais alto. Tirei o animal do pasto mais alto, a eficiência é um pouco mais baixa. Tirei o pasto um pouco mais próximo do rapado, a eficiência é mais alta. A eficiência de colheita, tá? Na eficiência do sistema em si. E quando eu começo a forçar demais a baixar o meu passe, e em alguns momentos isso é interessante que aconteça, a gente faz isso até, às vezes, com a roçadeira, a gente remove meristema apical, que é um ponto ali do crescimento do perfilho, que dali é as folhas. Às vezes eu tenho um alongamento de colme, meu colme vai aumentando, vai subindo, significa que o meu meristema está subindo também. Chega um momento que esse perfil está muito velho, o que eu quero fazer com ele? Eu quero matar ele. Eu vou lá, corto, decepo o meristema apical, a planta começa a rebrotar da base. A hora que ela começa a rebrotar da base, eu tenho plantas jovens. Isso é muito interessante no final da época das chuvas, pessoal. Para eu renovar a população de plantas para seca eu passar com planta jovem. Eu acredito que isso já deve ter sido citado no manejo das secas, em vedação de pastagem. Rebaixar bem o pasto para eu ter planta jovem seca. E quanto tempo que o pasto fica descansando? Ah, eu tenho 30 piquetes, um dia de ocupação em cada 29 dias volta. Esse conceito ele serve quando a gente faz o planejamento, a gente faz a divisão das áreas, o conceito de dia fixo de ocupação, ele existe, até para a gente começar a manejar o nosso modo de rotacionado. Mas o período de ocupação ele é totalmente variável. Ele é variável em função de quê? É variável em função da temperatura, é variável em função da adubação ou da fertilidade do solo, é variável em função da chuva, é variável em função da altura do manejo que eu deixei em pós-pastejo, então isso é totalmente variável. Então eu posso sim montar um modo de rotacionado com 30 piquetes e planejar o meu rotacionado para ter ocupação de um dia. Mas com o passar do tempo eu vou começar a acelerar mais esse giro dos animais ou retardar um pouco mais o giro dos animais de acordo com o crescimento da planta, que ele é totalmente variável em função desses fatores que eu mencionei com vocês anteriormente. Eu sempre falo que essa questão dos dias é um parâmetro, é um norte que a gente tem para seguir, mas que não é a regra. Então, a gente faz um projeto pensando nisso para facilitar a questão de divisão, fazer um projeto macro para depois ir ajustando de acordo com o dia a dia. Perfeito. Isso mesmo, Lucas. É para a gente começar, né? A gente começa, normalmente, as fazendas que a gente tem recomendado, olha, vamos começar manejando por dia fixo. Começa com dia fixo e taxa de lotação fixa. Segundo ano, dias variáveis e taxa de lotação fixa. Terceiro ano, dias variáveis e taxa de lotação variável também. A turma maneja o pasto com o pé nas costas. Né? Entende a planta e entende o animal. Né? Mas isso é um processo. A gente não pode querer com que o pecuarista ou o técnico comece a manejar o pasto, o pastejo, e já no primeiro ano, dias variáveis, taxa de lotação variável, isso é praticamente impossível na prática. Né? Bom, e aí vem os números, né? Depois eu posso passar para vocês, todo mundo aí acho que tem aí no contato do Lucas e o nosso também do Projeto Boiapá, posso passar alguns números para vocês, mas eu vou citar alguns aqui para vocês, de altura de entrada e saída de alguns capins. Tá? Falar do capim Mombaça, pânico, capim de crescimento acelerado, muito utilizado em lotação rotativa. Capim Mombaça, altura de entrada 90 centímetros. Semelhante ao capim Mombaça, a gente tem um recente lançamento da Embrapa, que é o Zuri. Tá? Então, a recomendação de altura de entrada para o Zuri também tem sido próximo dos 90 centímetros. Veja, o 90 é o máximo, tá? É o 110 km por hora lá na estrada. Eu posso colocar com 80 centímetros, posso colocar com 85, de acordo com o manejo na minha fazenda. Mas a minha meta máxima é 90.
Tanzânia, 70 centímetros. Tanzânia um pouco mais baixo que o Mombasa, altura de entrada 70 centímetros. Lançamento recente da Embrapa, Quênia, que se assemelha ao Tanzânia também. Então, Tanzânia e Quênia, 70 centímetros. Quando a gente pega MG5 ou Charaés, que é o mesmo capim, né, só com nomes diferentes, a altura de entrada, 30 centímetros. Eu vou falar um número para vocês agora de um capim, que na realidade é o capim mais plantado no Brasil, né, que 50% das áreas de formação no Brasil são implantadas com esse capim, que é o capim marandu, braquiarão. A altura de entrada no braquiarão, 25 centímetros. Vou repetir para vocês novamente. A altura de entrada no braquiarão, 25 centímetros. Professor Leandro, o senhor está louco. 25 centímetros é a altura de saída na minha fazenda. Vejam, nós estamos falando de pastagens manejadas de forma intensiva, recebendo 150, 200, 300 kg de nitrogênio. Se você não aduba o seu braquiarão e querer manejar ele com entrada de 25 centímetros, você vai degradar ele. Os projetos de pesquisa e também as fazendas que a gente acompanha, que trabalha com adubação intensiva de braquiarão, a altura de entrada dele é 25 centímetros. É isso aqui, ó. É baixinho mesmo, tá? O boi não está tomando vento na canela, não. Está coberto. Toma vento na canela na hora da saída, né? E a saída é com área foliar alta, IAF de 2, 2,5. Entrada com IAF de 4,5 até 5. Animal desempenhando aí 1 kg, 1,1 kg no braquiarão, nessa altura. Mas o que é importante falar para vocês? Que nós estamos falando de pastagem intensiva. Se eu tenho esse braquiarão e um solo de fertilidade um pouco inferior, uma adubação um pouco mais leve, essa altura de entrada ela vai ser um pouco maior. Ah, mas se a altura de entrada for um pouco maior, eu vou estar respeitando aquele conceito de interceptação luminosa que nós conversamos lá no início? Não, não vou estar respeitando. Só que é obrigatório que eu não respeite isso, porque eu quero que a planta cicle nutriente dentro dela, eu quero que ela senesça a base dela. Eu preciso que isso aconteça para que essa senescência jogue nutriente para o ápice dela, para o meristema apical, e ela produza novas folhas. Porque se eu baixar ela, ela tem pouca reserva e ela desaparece. Tá? Tem outros capins também, se a gente pega o Convert HD 364, que hoje está sendo comercializado como Mulato 2, a altura de entrada dele está bem próxima, está entre o braquiarão e entre o MG5, então próximo de seus de 25 a 30, 27 centímetros, aí seria a altura do Convert. Quando a gente vai lá para o capim elefante, né, o Camerun, que o pessoal gosta muito para gado leiteiro, então esse capim a gente tem recomendado ele a altura de 1 metro. E para tudo isso, pessoal, sempre, se a altura de entrada estiver correta, a altura de saída é 50% da altura de entrada. Essa é a minha meta. A minha meta de entrada, 95% de luz, que corresponde a essas alturas que eu mencionei para vocês, e saída 50% da entrada. Fazendo a pergunta aqui, o decumes, qual que é a altura de entrada do decumes? A altura de entrada da braquiarinha, 25 centímetros também. Só que veja, nós não vamos manejar a braquiarinha em sistema intensivo. Não faz sentido algum a gente ter braquiarinha e adubar ela com 200, 300 kg de nitrogênio. Não faz sentido. Essa planta responde menos do que outras plantas. Tá? Braquiarinha é excelente, eu gosto muito de braquiarinha, mas ela é um capim que é recomendado para solo de baixa fertilidade, onde que eu tenho alumínio tóxico, e não para sistemas intensivos. Sistema intensivo, nós vamos de braquiarão, vamos de MG5, MG5 é excelente, que é o Charaés, né? Mombasa, Uzuri, Quênia, esses são capins excelentes para o manejo intensivo. O pessoal do gado de leite trabalha muito com capim elefante também. Então, esses são os capins. Quando eu pego braquiarinha, umidícula, esses capins, apesar de a gente ter dados de pesquisa no rotacionário para eles, não são recomendados para sistema intensivo. Quando a gente vai lá para os sínomos, o TIFT 85, Coast Cross, entre 25 e 30 centímetros de altura de entrada. E sempre a saída, 50% dessa altura. Tá? E como que a gente faz medição de altura? Uma régua simples. Tá? Depois eu posso encaminhar para vocês, eu vou publicar no Instagram nosso,
a imagem da régua que nossos alunos usam, tá? E também a gente usa em algumas fazendas, algumas réguas. Tem alguns outros métodos hoje de determinação dessas alturas, a gente tem testado alguns aí, mas hoje a régua é o mais utilizado. E a régua ela serve para calibrar o olho. A gente vai usando a régua e vai calibrando o olho. A gente que maneja a pasta há algum tempo, tem certeza aí que o Lucas não usa a régua lá na fazenda que ele presta consultoria. Ele vai lá e no olho ele fala a altura que está o pasto, que ele conhece, ele já calibrou o olho dele, né? Então, é isso que a gente tem feito, isso que a gente tem treinado nossos estudantes também para o uso da régua. Mas a gente não pode dispensar o uso dela dentro das fazendas. Então, como que nós fazemos o manejo do rotacionado? Eu vou dar um exemplo para vocês de um rotacionado que nós temos lá na fazenda da universidade, 16 piquetes. Significa que eu tenho que todo dia medir todos os passos para ver onde que o gado vai entrar? Não, não significa isso. Imagine que eu tenho esses 16 piquetes e dentro do meu projeto eu pré-estabeleci que a ocupação seria de 2 dias aproximadamente. Porque para começar eu preciso de fixar isso. Ele pode ser variável depois, mas no início eu fixo. No início da época das chuvas eu vou fixar isso aí. Então significa que se eu tenho 16 piquetes, a cada aproximadamente 30 dias o gado volta no pasto que ele saiu hoje, considerando 2 dias de ocupação, aproximadamente. Então, o que nós fazemos na prática? Eu vou lá e meço os 4 pastos que estão maiores e defino a sequência de manejo para os próximos 6 dias, próximo de uma semana. Então, eu vou lá hoje, em meio-dia eu meço isso. Nem meio-dia, menos de meio-dia. Eu vou lá e meço e prego lá na parede o mapinha do meu rotacionado e digo para quem vai trocar o gado de pasto, olha, hoje você vai no pasto 10, daqui 2 dias você vai no pasto 15, daqui 4 dias você vai no pasto 17, e daqui 6 dias você vai no pasto 3, por exemplo. E define essa sequência. Tá? E aí eu tenho que controlar a saída também. Lembra que eu falei para vocês dos 50% da altura de entrada? E aí eu vou observando. Passo lá, dou uma rodada no gado, vejo a altura está metade da altura de entrada, eu já rodo para frente. Por isso que eu disse para vocês que a ocupação ela é variável também. Tá? Então eu faço isso, posso fazer semanalmente, posso fazer a cada 10 dias. Bom, além disso, eu falei do rotacionado, mas é bom a gente chamar um pouco de atenção também na lotação contínua de alguns capins. Se a gente pega o marandu, né, que é o braquiarão, em lotação contínua a gente já viu resultados, tanto de pesquisa quanto em fazenda comercial também, que o marandu, manejado em lotação contínua e adubado, obviamente que não adubações tão pesadas como adubações em rotativo, a gente tem uma alta produtividade por hectare. E o marandu ele deve ser mantido em lotação contínua em faixas de altura de 20 a 40 centímetros. Significa que o marandu mantido a 25 centímetros, ele produz a mesma quantidade de massa que o marandu mantido a 40 centímetros. Qual que é a diferença dos dois? O mantido a 25, eu coloco mais lotação. O mantido a 40, eu coloco menos lotação. O mantido a 25, o animal individualmente desempenha menos, o animal desempenha mais. Então, se o meu objetivo é desempenho individual, eu mantenho o pasto mais alto. Se o meu objetivo é lotação, eu mantenho o pasto um pouco mais baixo, dentro dessas faixas de 20 a 40. E a gente vai para o Sínnodon. Essa manutenção vai de 10 a 20 centímetros, braquiarinha próximo de 25 centímetros, o MG5 de 30 a 45. E Tanzânia, existem alguns trabalhos de Tanzânia em lotação contínua, apesar eu sinceramente não recomendo muito o capim Tanzânia em lotação contínua, mas quem tem em fazenda o Tanzânia, a recomendação dele é de 40 a 60, média de 50 centímetros de altura aí, seria a altura ideal. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, esses dados, essas informações, essas metas, né? Fazendo isso, a gente consegue produzir muito por hectare. Fica o convite para vocês irem visitar um experimento nosso que está acontecendo lá em Uberlândia. Na realidade, a hora que acabar essa quarentena nossa, obviamente, né, que nós, infelizmente, não estamos podendo receber visitantes lá na fazenda, mas nós temos um experimento lá hoje com um rotacionado de Mombasa, que nós produzimos de novembro até agora, até março, em 4 meses, nós produzimos 30 arrobas por hectare, somente suplementado com sal mineral.
É um experimento com fêmeas, com novilhas em rotacionado, onde que nossos alunos fazem esse experimento, mas semanalmente eles estão lá medindo a altura de entrada, a altura de saída, ajustando lotação, período de ocupação totalmente variável, lotação totalmente variável, mas em 4 meses produzimos, ou seja, aproximadamente aí de 7 a 8 vezes mais do que a média nacional em 4 meses. A média nacional, nós temos aí 4 arrobas em 12 meses, nós produzimos 30 em 4. Com Impressionante. adubação aí de aproximadamente 200 quilos de nitrogênio por hectare ano. Como é que está a Qual que é o lotação, segredo? professor, desse projeto? Hoje a lotação diminuiu um pouco agora, mas a gente estava há um mês, há 15 dias atrás, a lotação estava com uns 6,8 A. Tá? Ganha. Qual o GMD A gente desse? está lá com GMD de 980 gramas. Capim e sal mineral, tá? Sal comum, sem... Só passa. Um sal mineral aditivado. Eu não lembro, salicilomicina, se eu não me engano, que tem nesse sal mineral, mas não tem nada de ração. Consumo nada de de 100. nada de proteico, nem ureia, nada no produto. Não. Nas águas, na hora que a gente entrar na seca, aí sim, a hora que entrar na Com seca, certeza. aí a gente muda de época. Tem que corrigir, não tem Muda jeito. de novembro. É. Nós tivemos um outro experimento nessa mesma área no passado, com lotação contínua. A nossa média foi de 33 arrobas. Lotação contínua, tá, pessoal? Aí é a média ano. Então, veja, nós temos 30 arrobas em 4 meses e nós conseguimos produzir em lotação contínua 33 arrobas em 12 meses, na média de 3 anos. Então, é um experimento longo. Não é experimento, fui lá e medi 4, 5 meses. Não, nós medimos 36 meses, 33 arrobas por hectare ano. Qual que é o segredo de tudo isso? Qual que é o diferencial nosso lá? O diferencial é medir pasto, é observar pasto, é dividir pasto, é observar a altura de entrada, é observar a altura de saída, é ajustar a lotação. Esse é o diferencial. Então, para finalizar, pessoal, o que eu tenho para colocar para vocês é que nós temos que ser agricultores de pasto, a gente tem que observar o nosso pasto, nós temos que entender como que o nosso pasto cresce, nós temos que entender da fenologia da planta, como que a planta se desenvolve, como que é o ciclo de crescimento dela. Nós temos que entender de comportamento digestivo do gado. Isso é fazer o dever de casa da porteira para dentro. Da porteira para fora é tão difícil, né? A gente interferir em preço de insumo, a gente interferir no preço do produto que a gente vende, no leite e na carne. Isso é difícil de interferir. Mas da porteira para dentro, está tudo na nossa mão. E aí cabe a gente a tomar decisão aí e fazer a coisa certa. Então, o recado que eu deixar para vocês aqui para eu finalizar é: observem mais os seus pastos, aprendam mais sobre os seus pastos. Eu até hoje fiz um comentário no Instagram do Ernesto, ele falando que o bem mais precioso do pecuarista é o pasto e não o boi. E aí eu coloquei lá uma frase que é do professor Sila, que foi meu orientado de doutorado, que é: o olho do dono controla o pasto, que por sua vez engorda o gado. Então não é o olho do dono que engorda o boi. Você ficar lá olhando seu boi, não vai engordar o gado, não. Quando eu vou em fazenda, o pessoal fica me chamando: vamos lá ver o gado, vamos lá ver. Eu falo: não quero ver o gado, eu quero ver o pasto. Se eu vejo o pasto, eu já sei como que está o gado dele. Lógico que depois eu vou lá ver o gado, que o gado é importante, né? É o mais importante, eu acho. Mas eu preciso de ver o pasto. A gente precisa de entender um pouco mais de pasto, porque esse é o bem mais precioso que nós temos na nossa pecuária. A gente tem que saber explorar ele de forma mais eficiente. Aí sim nós vamos ser o que, desde a nossa época de faculdade, a turma falava que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Nós somos mesmo. Nós temos que saber colher pasto. Exato. É isso aí, pessoal. Lucas, estou à disposição. Como você citou o professor Sila, tem uma outra frase clássica dele que é aquela, né? Porque se a gente está falando agora de pastagem intensiva, mas a pastagem intensiva é um processo um pouco mais adiantado, não é para todo mundo que está saindo pensando em adubar a pastagem. Eu sempre falo que o maior problema nosso é a colheita. Então, vamos ajustar a colheita dos pastos sem adubação, porque se a gente adubar um pasto que a gente não consegue colher ele sem adubar, vai dar problema lá na frente. Não é isso, professor?
Então, o professor Sila, ele fala o seguinte, antes de sair adubando, antes de sair irrigando, antes de sair fazendo qualquer investimento, tem que ajustar a colheita antes disso tudo. Então, como o professor está falando, manejo de pastagem é a 8ª live, é unanimidade de todo mundo que chegou aqui e falou, até quem estava falando, o professor Renato Dibi, falando de terminação intensiva a pasto, com foco em suplementação, ele falou que todos os resultados com o manejo de pasto adequado, mesmo com alta intensidade de suplemento, complemento no caso, o resultado sempre é melhor com pasto bem manejado. Claro. Isso aí. Então, muito boa, professor, a aula que o senhor nos deu. Muito obrigado. Então, vamos abrir um espaçozinho aqui para o pessoal tirar as dúvidas do que a gente conversou e aí a gente vai tentando responder. Então, vou acompanhar aqui do Zoom e vou acompanhar se tiver aqui também no Instagram. O pessoal disse que conseguiu ouvir bem lá, ainda bem, que pelo menos a gente conseguiu transmitir para lá também. Ficou um pessoal lá e ficou um pessoal cá. Então, muito obrigado. Perdão pela a gente ter que mudar, mas foi o jeito que a gente deu, graças a Deus deu certo. Então, vai ficar gravado, tanto no Instagram, essa aí com o filme da tela por durante 24 horas. Depois eu subo essa aula aqui, tanto no IGTV quanto no YouTube. E aí mando o link e boto o link aí para todo mundo poder acompanhar. Tá. Um Instagram... Lucas, eu vi que alguém perguntou sobre... Projeto Boa Pasto. Vou escrever aqui. Pode responder, pode falar, professor. Alguém perguntou sobre o búfalo. Né? Búfalo, vocês utilizam mais aí no semiárido. Eu imagino que o búfalo não vai se encaixar nesse sistema intensivo, né? Seria isso, Lucas? Vocês têm utilizado búfalo irrigado aí? Não. Adubado? Não. Normalmente. Então ele não entra. Tem uma condição aqui de semiárido de terras de excelente fertilidade na maioria do semiárido. Então, são solos muito jovens, solos com altíssima fertilidade. O búfalo se desenvolve bem. Então, tem um capim uruclua também, que o gênero virou uruclua, mas a gente tem um capim que a gente chama de uruclua. Eu esqueci o nome científico dele. Acho que é uruclua monsambiensis, alguma coisa desse tipo. É um capim muito parecido com braquiária, mas o que é que acontece? Esses capins sementeiam muito rápido. Então, a grande preocupação dele no semiárido é essa quantidade de sementes absurdas, chega a ser absurda. O uruclua, você abre a torceira, tá branco de semente na base das plantas. Então, eu acho que o pessoal está perguntando muito também dessa questão desses capins, é a altura de manejo. Então, são pouquíssimos estudados, infelizmente, a gente não tem esses dados, pelo menos eu nunca achei dados com confiança para passar para o pessoal. Não sei se o senhor conhece alguma coisa. Mas vamos pensar no búfalo, Lucas, considerando que eu já tive algumas vezes no Nordeste, algumas fazendas também, tenho visto búfalo, mas vamos pensar nele numa situação que não é intensiva, porque não faz sentido a gente levar ele para o sistema intensivo. Eu tenho que trabalhar com ele um pouco mais alto mesmo. Por quê? Por conta da reciclagem de nutrientes que eu mencionei para vocês, né? Eu imagino que o búfalo, no rotacionado, a entrada dele seria em torno dos seus 40, 50 centímetros. Eu não sei qual que seria a sua percepção. É mais ou menos por aí. Exatamente, é mais ou menos por aí. Ele, quando começa a produzir em solos bons, ele produz muita massa mesmo. Apesar de sementear, dá para ter altos ganhos. Eu tenho clientes que usam no semiárido, eu acompanho um pouco lá as propriedades, faço muito trabalho de divisão de pastagem, mas tem clientes que conseguem esse índice aí e com pouquíssimo, até sal mineral no tempo das águas. Então dá para ganhar 1 quilo, 600 gramas, 1 quilo aí tranquilamente com esses capins. Então o pessoal acaba pensando que é o capim de baixa qualidade, mas não é. É o manejo adequado que vai dar essa questão do ganho de peso. Claro, perfeito. Muita gente chama também em outras regiões o uruclua de capim corrente. Que o Lúcio bem aqui.
Isso eu vou ficar devendo para vocês, que eu sinceramente não conheço. Não posso É. dizer que eu já... Ele parece muito com o braquiário, então é um capim também nessa faixa aí, acredito que de 30 a 40 centímetros, seja uma altura boa de manejo deles. Tá. Leandro aqui, Bretones, compartilhe dos resultados a parte com um GMD de 0,9 a 1 kg somente com suplementação mineral. É possível sim. Qual o tamanho máximo para piquetes para rotacionado? Tá. Tamanho máximo para piquete rotacionado. Bom, vamos considerar que o que eu mencionei para vocês é que quanto menor o período de ocupação, melhor. A gente tem recomendado, quando a gente monta projeto de rotacionado, que o período de ocupação ele não pode ser maior, não deve ser maior do que 5 dias. Essa é a recomendação que a gente tem feito. Porque o pasto pode entrar em rebrotação e o animal começar a comer essa rebrotação. Esse é um dos problemas. E outro problema é no 5º dia o animal está com desempenho muito baixo ou até mesmo não tendo desempenho. Tá? Então imagine que se eu tenho um animal, se eu tenho um pasto que vai ser consumido em 5 dias, para eu fazer a conta do tamanho do meu piquete, eu tenho que saber qual que é o consumo do meu animal, qual que é a minha eficiência de leite, e aí sim eu vejo quanto que vai ser o tamanho dessa área. Na prática, né, para não ficar deixando a pergunta sem responder, o que a gente tem visto é que os pastos aí de rotacionado, no máximo, pastos de 4 hectares. O problema de um pasto de 5 hectares é um pasto extremamente grande para um rotacionado intensivo, como a gente está mencionando. A hora que eu tenho um pasto de 5 hectares e eu começo a fazer o período de ocupação curto, o tamanho do meu lote é muito grande. Eu preciso trabalhar com lotes muito grandes. Aí a gente tem problema de dominância dos animais, tem problema comportamental. Tá? Então, rotacionados intensivos aí de 2, 3 hectares tem sido bem interessante. O pessoal tem trabalhado, eu trabalho com piquete de 1.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros. Esse rotacionado que eu falei para vocês, que a gente está trabalhando lá, que tem já com 30 arrobas até agora, o meu piquete ele é de 5.000 metros. Tá? Eu não estou dizendo que esse é o modelo ideal. Lógico que ele tem que avaliar a situação da fazenda, mas é o resultado que a gente está tendo lá. Mas vamos pensar aí, estourando os 5.000 metros. Desculpa, 5 hectares. Perfeito. Professor, no intensivo, paredão ou Zuri, qual se sai melhor? Olha, muita pergunta sobre o paredão. É uma briga muito boa. Eu gosto muito do Zuri. Dizer qual que é melhor é complicado, né? De comparar capim. O Zuri, eu gosto muito do Zuri, que o Zuri tem um potencial muito semelhante ao do Mombaça. Paredão eu faço o manejo dele um pouco mais baixo do que o Mombaça, tá? Então, se eu fosse, aí se me botasse eu na parede e perguntasse a mim qual que você prefere, eu diria que é o Zuri. Pelo que eu já tenho visto, eu tenho acompanhado mais áreas que tem o Zuri. Não desmerecendo o paredão. É o que eu tenho mais conhecimento, com o Zuri. Eu tenho mais segurança em recomendar ele. Se o capim sementeia muito rápido, o período de descanso será menor? Ótima pergunta. Imagine que a gente entrou ali na época de transição, o capim começou a sementear, o que fazer? Porque a hora que sementear vem tudo de uma vez, né? Uma recomendação é rodar o gado mais rápido, né? Período de ocupação menor, para fazer com que os animais consumam um pouco dessa fluorescência, porque a fase do perfilho, ele germina, né? Ele aparece o perfilho, ele emite inflorescência, depois que ele emite inflorescência, ele morre, aquela planta vai morrer. É o ciclo da vida, né? Ela produziu semente para perpetuar a espécie. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar o gado para remover essa inflorescência. Removeu essa inflorescência, vem planta jovem da base. Então, começou o passo a florescer, o rotacionado de vocês. Imagina que o período de ocupação está de 2 dias. O período de ocupação está mais ou menos 2 dias. Começou a florescer, começa a rodar todo dia. Você viu que você não está conseguindo remover a inflorescência, começa a trocar o gado cedo e de tarde. Começa a rodar. Mas aí a minha altura de saída vai ficar desbalanceada. Vai ficar desbalanceada. Mas eu estou corrigindo o problema da inflorescência lá na frente.
porque pasto florescido é pasto de baixa qualidade, quero isso. Perfeito. Professor, uma dúvida também é o seguinte, como é que vocês fazem essa adubação do pastejo contínuo? Como é que vocês trabalham com pastejo contínuo intensivo? Tá. Quando eu estou falando de pastejo intensivo, contínuo, Lucas, pastejo, adubação aí de no máximo estourando 100 kg de N, tá? Não faz sentido a gente adubar com 200, 300 quilos um pasto que eu tenho grandes dimensões, a minha colheita vai ser prejudicada. Como que nós fazemos? Normalmente, vamos pensar uma situação dessa aí de 100 kg de nitrogênio. A gente parcela em 2 vezes. Aí vai a estratégia, né? Como que é a minha estratégia? O meu gargalo é o quê? É pasto para seca, meu gargalo é fazer esse pasto crescer mais rápido no início das águas. Normalmente, o que a gente tem feito nessa lotação contínua? Uma adubação no início das chuvas para acelerar o crescimento e uma adubação, vamos considerar nós aqui que para na chuva, tá? Uma adubação agora, finalzinho de março. Nós temos aí praticamente um mês de chuva ainda, eu faço a adubação agora para alongar mais esse crescimento aí para a seca, tá? A gente tem feito isso. Professor, em propriedades com topografia acidentada, pode-se utilizar pânico ou brisanta em sistemas intensivos? A recomendação seria trabalhar com brisanta. Eu recomendaria o braquiarão, tá? Braquiária brisanta, cultivar braquiarão ou marandu. A gente deve evitar um pouco esses capins que têm crescimento muito ereto, né? Muito cespitoso, semelhante aos pânicos, né? Ao Mombasa, ao Tanzânia. Até mesmo o MG5, né? A gente tem dificuldade em situações aí acidentadas. Então, a gente tem... O braquiarão vai muito bem. A gente consegue aí excelentes produtividades e a gente tem uma cobertura do solo bem melhor do que se comparado aos pânicos nessa situação de topografia acidentada. Concordo, senhor, também. O pessoal a atenção com o marandu que eu vejo, professor, é com o pessoal lá do norte, né? Tem que tomar bastante cuidado lá no norte por conta lá do problema lá da morte súbita, né? A gente tem aqui regiões também com solos que a gente chama aqui de massapê, que solos muito siltosos e muito argilosos, que o marandu também anda morrendo por conta de alta umidade. Exatamente. É interessante essa questão do braquiarão, né, do marandu, a morte dele em locais encharcados. Eu tenho visto alguns relatos, tenho visto também presencialmente algumas fazendas, o Ipiporã, que é uma braquiária recente lançada pela Embrapa, que ela é excelente na situação onde se tem cigarrinha, que ela é tolerante ao inseto. A gente tem visto aí local de encharcamento, ela morre, ela está morrendo, está se comportando bem semelhante ao braquiarão. Então, toma bastante cuidado. Apesar de ser um excelente capim, tá? Se tiver local encharcado, evitar o uso. Perfeito. O pessoal perguntando aqui do mavuno, professor, você já trabalhou com ele? Mavuno, ele tem um hábito de crescimento aí, nós consideramos ele um intermediário entre o braquiarão e o MG5, tá? Ele está aí no meio dos dois aí. Então, o mavuno intensivo, tá, pessoal? Em situação extremamente intensiva, a altura máxima para a entrada dele 30 centímetros, tá? Então, só que estamos falando de mavuno manejado com adubação de 200, 250 kg de nitrogênio. Isso aí é 600 kg de ureia por ano. Mavuno em situação de fertilidade um pouco inferior, aí nós vamos entrar com ele com 40, 50 de entrada. Tá? Deu uma cortada, pessoal, no manejo intensivo, com quanto? Com que altura? Próximo de 30 centímetros, máximo de 30. Deu uma cortadinha na hora que o senhor falou. Alto com talos deve ser roçado agora, no começo das águas. Com certeza deve ser aqui na minha região. O Mombasa, Lucas? Isso, Mombasa alto com talo. Com talo. Já começou a chover, já? Professor, na verdade, graças a Deus, nem parou. A gente não teve seca esse ano, que pareça. Tá. A gente teve um verão bastante chuvoso. Mombasa, ele produziu talo, a gente recomenda sim roçar. E essa roçada, preferencialmente, antes ele começar a produzir folha, né? Para não desperdiçar o que foi produzido, né? Mas não consegui roçar e eu estou no meio das águas e passou demais, está talo demais, roçadeiro no meio das águas. Lógico,
vai ter prejuízo nisso aí. Só que é muito melhor colocar roçadeira para roçar do que boca de boi. Um animal que tem potencial de ganhar 900 gramas, 1 quilo, 1,1 kg, eu botar esse animal para rebaixar pasto e ganhar 300, 400 gramas, é só fazer conta. Sai muito mais barato para tudo. Com Obviamente, certeza. É melhor pagar óleo diesel do que pagar com arroba isso aí, né? Perfeito. Tem fazendas que conseguem fazer isso, por exemplo, com vaca, com animal de maior exigência, tudo bem. Se tiver essa particularidade, perfeito. Se não, roçadeira nele. Qual a sua opinião sobre o capim Miyagi? Já trabalhou? Capim Miyagi, sim, já trabalhei. Capim Miyagi tem um elevado potencial produtivo também, se assemelha muito aí ao Tanzânia Mombasa, mas particularmente eu prefiro Mombasa em relação a Miyagi, por conta de já ter trabalhado mais com Mombasa, ter visto mais fazendas, mais situações com Mombasa. Mas é um excelente capim também, o capim Miyagi. Já vi ele consorciado em integração lavoura-pecuária, com milho para fazer silagem, é excelente. Pronto. Professor, a gente não pode se alongar muito porque o vídeo no IGTV ele só consegue 1 hora. Então, a gente vai acabar cortando a transmissão. Então, queria agradecer mais uma vez ao senhor. Muito obrigado pela presença. Uma satisfação enorme para a gente. A aula foi sensacional, apesar dos percalços que a gente teve, mas graças a Deus deu tudo certo. A aula está gravada, então a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho. Vou adiantar, então vou disponibilizar no máximo amanhã já essa aula do senhor com uma qualidade boa. Então, obrigado mais uma vez. Ótimo. Lucas, eu que agradeço aí o convite, essa parceria aí que nós começamos hoje, aí nós já conversamos bastante aí, mas vamos fazer mais ações conjuntas aí, me coloco à disposição. Quem quiser seguir a gente, também trocar mais ideias lá pelo Instagram, tá lá no Projeto Boi a Pasto. Fique à vontade lá. Eu, com a minha equipe de alunos, a gente pode estar conversando, fazendo um bate-papo com vocês também. Muito obrigado. Pois é, o professor está marcado no meus stories, está marcado na postagem do feed, então segue o projeto, é bastante interessante. Então, segue esse pessoal que está vindo para as lives, que eu estou tentando buscar as maiores referências aqui na área de pastagem de pecuária, para que enriqueça bastante essas lives, esses 30 dias. Então, muito obrigado pela presença. Quem veio para cá, para o Instagram, quem continuou no Instagram, ficou aqui em torno de 35 pessoas no Instagram o tempo todo assistindo a transmissão, aqui gravando a tela. Então, muito obrigado a todos vocês e uma boa noite a todos.